e meio, 6 catástrofes. Na segunda parte, 13. Os outros 3 anos e meio. Eu estava lá pensando, a nossa geração experimentou algo leve. Lembra a época da pandemia? Sem entrar no mérito do que foi, do que não foi, nós sabemos o resultado, o que fizeram, né, com aquela notícia, e nós sabemos o que aconteceu com as pessoas e o que aconteceu com a economia. Ok? Agora, com todo respeito, né? A Covid, perto de uma dessas pragas, é fichinha. Então, dá para imaginar, né, as pessoas feito barata tonta, vendo essas coisas acontecerem, tendo que tomar decisões, como é que vai ser esses 7 anos. Então a gente tem uma amostra assim, bem bobinha, que Deus nos deu aí, né, de presente para a gente, né, entender um pouquinho disso. Por isso que é chamado de a grande tribulação. Imagine o que vai acontecer com o planeta Terra. Ok? É isso, mas vamos em frente. Página 19 e 20 na apostila de vocês. Nós falamos sobre as 7 taças. E agora algumas coisas acontecem, né, durante essas 7 taças, por isso que eu deixei agora para essa parte. Ok? Então o que acontece durante o derramamento, né, das 7 taças? Ok? O anúncio das 7 taças, lembra, 7 taças é a 7ª trombeta. Ok? Também anuncia a vitória dos fiéis sobre o anticristo. Anuncia a volta de Cristo com os seus santos. Nós já lemos que a besta, o falso profeta, assim por diante, obteve vitória sobre os eleitos. O que é a vitória sobre os eleitos? Ele matou os eleitos. Então ele estava perseguindo os salvos e matando. Então, nesse sentido, né, no ponto de vista do anticristo, ele teve vitória, ok? Agora, nós vamos ver a realidade, né, do ponto de vista de Deus, do que está acontecendo. Então, Apocalipse 15, de 1 a 4. Vi no céu um outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, que foi isso que a gente deu, tá bom? Esses 7 que já foi, ok? Pois com esses consumou a cólera de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, ó Senhor, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os seus atos de justiça se tornaram manifestos. E nós temos aqui um grito de vitória daqueles que foram mortos pelo anticristo. Morrer nesse período e morrer em favor de Cristo é uma grande vitória do cristão. Entende? Não é o inimigo que teve a vitória. Quem teve a vitória é o cristão que permaneceu fiel debaixo da pressão e morreu por amor a Cristo. Isso é vitória. Como é que nós obtemos vitória sobre Satanás? Da mesma forma, né? Então a pergunta é, como os cristãos, e aqui eu estou chamando de cristão e não estou chamando de igreja. Por quê? Porque não é igreja. A igreja já foi arrebatada, isso é muito importante, tá bom? Então, como os cristãos vencem a besta, a imagem, a sua imagem e o número da besta, ok? Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ok. Apocalipse 13, versículos de 1 a 18. Mostra que a gente vence o que eles, né? Mas se aplica a nós, ok? Eles não se renderam à oferta da marca 666, porque essa marca dava direito das pessoas comprar alimentos, comprar aquilo que elas desejavam, comprar aquilo que elas necessitavam.
Quem não tem essa marca não vai poder ir em supermercado. Quem não tem essa marca não vai poder ir em shopping. Quem não tem essa marca não vai poder fazer nenhum negócio lícito debaixo desse governo. Então veja bem o que aconteceu aqui. Vi ainda outra besta, eu falei que tinha muita besta em Apocalipse, né? Então tem mesmo. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então aqui a gente tem o falso profeta, que é um falso pastor, um falso padre, um falso bispo, um falso religioso, tá bom? Então aqui é um falso líder religioso, ok? Que vai conduzir as pessoas a seguir o anticristo. É assim que funciona, não é? Então ele está aqui exercendo, ok? Versículo 12: exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então o anticristo, ele vai ser ferido mortalmente. Se é algo enganoso, se é uma ferida mortal de verdade, não importa. O inimigo tem um certo poder. A questão é que chama o poder dele de mentira, porque o poder dele tem como desejo, como alvo, enganar as pessoas. Ok? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Parece que ele está dando vida para algo que é uma imagem. Ok? Aí as pessoas discutem, será que isso é um milagre de verdade? Só Deus pode produzir fôlego da vida e assim por diante, vai ser algum engano? Bom, é algo que vai fazer com que as pessoas acreditem, né, que isso aqui está acontecendo. A gente não precisa ficar discutindo o que é o que não é. Ok? Então foi dado fôlego, ok? Para que só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, quem não adora, morre. Daniel passou por isso, os amigos de Daniel passaram por isso. Ao longo dos séculos, a igreja teve que enfrentar isso, primeiro século e assim por diante. Nada de novo, só que agora é universal. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os famosos, né, aqueles que têm poder, e as pessoas simples, os ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Esse número é 666. Na numerologia bíblica, não aquela inventada por homens, 7 é o número perfeito. O número 7 representa Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, agora no pecado. Então o número do ser humano é 6. Agora esse homem aqui é 6 vezes 6 vezes 6, mostrando o quê? Que ele é o pai da mentira, ele é o ápice, né, da perversidade do ser humano. Essa é a marca. Agora, o que vai ser a marca? O pessoal já tem falado, né, tem chip, não importa. Importa é que vai ter uma marca, essas pessoas vão saber, eles vão, é consciente, não é? Não, eu fui enganado, coloquei. Gente, não se preocupe com isso. Uma que a gente não vai estar aqui. Mas essas pessoas estão conscientes. Entendeu? Para você receber isso daqui, você tem que adorar, você tem que se render. Né? Do mesmo jeito que uma pessoa precisa decidir aceitar Jesus como seu Salvador, não é o acaso, ninguém aceita por outro. A pessoa precisa tomar uma decisão. Aqui é a mesma coisa. Ok? É algo consciente. Então,
esse cântico que a gente viu, essa vitória, significa que eles venceram, eles decidiram não aceitar a marca, eles decidiram não adorar a besta, eles decidiram não adorar a sua imagem. É desse jeito que se vence o que eles venceram. Qual é a aplicação para nós? Porque nós estamos na mesma situação. Diferente, uma época diferente, mas, por exemplo, não é nos dado essa ordem. No nosso contexto, não nos é proibido amar o mundo e as coisas que há no mundo. Não é um paralelo? No nosso contexto, como é que se vence Satanás? É deixando de amar as coisas pecaminosas que Satanás nos oferece. É mais disfarçado, entende? Mas é a mesma proposta. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo, ele vai explicar o que é esse tudo, tá bom? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aplicação, irmãos. Nós vencemos Satanás, vencendo os desejos pecaminosos da nossa carne, são vários, eu não vou citar aqui, é uma aplicação rápida, dos nossos olhos, e eu creio que o mais difícil de todos é a soberba da vida. A soberba da vida tem a ver com eu. A soberba da vida é o Deus que mais compete com o verdadeiro Deus. Soberba da vida o que é? Desejo de viver para agradar a si mesmo. E às vezes nós cristãos estamos deixando de viver desse jeito. É o desejo de se achar melhor que os outros. É o desejo de ser notado. Isso é soberba da vida. É o desejo de viver conforme a sua sabedoria, negligenciando princípios da palavra de Deus. E o problema é que a soberba da vida às vezes é sutil. Às vezes você está cego, às vezes você não percebe que você é um soberbo da vida. O orgulho é algo terrível que nós temos que lutar, né? Desbancar e assim por diante. A soberba da vida faz com que os crentes deixem de seguir a palavra de Deus, às vezes sem perceber, torcendo a interpretação das Escrituras para satisfazer os seus desejos, tentando manter a sua imagem de espiritualidade, às vezes de propósito, às vezes sem perceber. A soberba da vida é agir como sendo Deus de si mesmo, como nosso maior inimigo. Não é o mundo, ele é um inimigo, entende? O nosso maior inimigo não é Satanás, ele é um inimigo. Nosso maior inimigo é a nossa velha natureza. E a velha natureza está nesses três. Mas na vida de nós cristãos, talvez aquilo que é mais sutil é essa questão da soberba da vida. Precisamos tomar cuidado com isso. Esses crentes da tribulação venceram a besta, a sua imagem, o número, por quê? Eles se renderam genuinamente à verdade. A verdade de que eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, o único direito que eles tinham é de viver para agradar a Cristo. Esse é o único direito que a gente tem. Nós temos o direito de agradar ao nosso Senhor e ao nosso Redentor. Eles venceram. E essa carta foi escrita para a gente vencer também. O anúncio das 7 taças também mostra uma visão sobre o período da tribulação. Essa visão enfatiza acontecimentos para a nação de Israel, envolvendo a perseguição por parte do anticristo aos 144 mil judeus. Ok? Aqui é um esboço. Quem tem aquele livro lá, Escatologia e a Vida de Santidade, do pastor Edson Naves, é um esboço, isso aqui não é nada meu, ok? Então, a honra vai para ele, eu só estou transmitindo para vocês, ok? A mulher, desse texto que a gente vai ler, é Israel que vai ser perseguido na segunda metade da tribulação. Lembra as 70 semanas de Daniel? Né? O anticristo faz um pacto com Israel, no meio dos 3 anos e meio, ele rompe esse pacto. E agora Israel, que era amiguinho, virou inimigo.
ok? E agora vai perseguir. Então, a mulher é Israel, perseguida na segunda metade. O filho é a primeira vinda de Jesus. Quando a gente lê, tá? Você vai perceber isso daí. O dragão é Satanás, que tenta matar Jesus na primeira vinda, não consegue, tá bom? E as estrelas aqui são anjos caídos, demônios lançados na terra. Então agora eu vou ler. Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem são as 12 estrelas? 12 tribos de Israel. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. De novo, irmãos, o reino, ele é literal, entende? Por quê? Porque existe uma parte da profecia que não foi cumprida em Jesus. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele morreu, ele ressuscitou e está lá no céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto. E agora, né, nós podemos interpretar esse parênteses, mas aqui está falando da perseguição naquele momento que vai acontecer contra Israel. E está dizendo aqui, ó, e a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Por isso que nós temos que interpretar essa parte literalmente, isso é, passou os primeiros 1260 dias, isso é, a primeira parte dos 3 anos e meio, né, dos 7 anos da tribulação, a primeira parte já passou, agora falta a segunda parte. E agora Deus vai proteger Israel. Porque todo Israel precisa o quê? No final de tudo, ser salvo. Então está protegendo Israel. Deus na sua soberania, cumprindo o seu papel. Irmãos, do mesmo jeito que Deus nos protege hoje. Satanás tem poder de sobra para matar a gente agora, de uma vez só. Lembra o que Satanás fez com os filhos de Jó? Numa catástrofe, matou os filhos de Jó. Entende? Satanás tem... Por que você está vivo? A gente está... Uma coisa, o mundo está certo, a gente atrapalha eles. Porque a gente incomoda o estilo de vida pecaminoso deles, pelo menos um cristão sério. Entende? Satanás, se Satanás pudesse, ele já teria nos fulminado. O que é que está impedindo? Esse tipo de proteção que Israel vai ter, a gente tem durante todo o nosso período aqui. A gente só vai sair daqui desse mundo quando Deus quiser que a gente saia. Não vai ser nem um minuto antes, nem um minuto depois. Isso traz muito conforto para mim, não traz para você não? Ok? Então, Israel vai ser perseguido, mas está debaixo de uma proteção de Deus. Porque eles precisam chegar até o final da tribulação para se renderem a Jesus. Foram os escolhidos de Deus. A batalha, quase no final da tribulação, tem uma batalha lá no céu entre Miguel e o dragão. O diabo, que hoje tem acesso ao céu para acusar os salvos, é expulso. Veja bem, Satanás antes era anjo de luz e ele vivia no céu e vivia lá. Quando ele se tornou o inimigo, ok? A Bíblia diz que ele continua sendo acusador. O que significa isso? Ele tem um certo acesso ao céu, com a permissão de Deus. Não era como era antes, ok? Até esse acesso que ele tem hoje vai ser tirado, ok? Agora, por que Deus permite? Eu não vou entrar nesse... Né? Eu sei que na história de Jó isso acontece, eu sei que Jesus está advogando a minha causa hoje, baseado em 1 João, e para mim isso é suficiente, ok? Para me deixar tranquilo nessa situação, não é? Então, a batalha, quase no final da tribulação,
no céu entre Miguel e o dragão. O diabo, que hoje tem acesso ao céu para acusar os salvos, é expulso, passando a conviver diretamente com as pessoas na tribulação. Agora ele vai estar aqui, e só aqui, e atormentando todo mundo aqui, intensificando os seus ataques, por estar consciente que seu sofrimento eterno está próximo. Ele sabe o que está escrito nas Escrituras. Ele tenta se enganar, achando que vai vencer, mas ao mesmo tempo ele tem esse peso. Tudo isso sob o controle soberano de Deus. E eu só vou ler as Escrituras, que é suficiente. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais um se achou no céu, o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aquilo que é importante é a própria Bíblia já, para nós, já dá interpretação, né? O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É por isso que nós estudamos aqui, nesse período, os demônios vão literalmente deitar e rolar. Eles vão atazanar a vida dos seres humanos. É um dos motivos pelo qual a igreja não vai estar aqui. A igreja não foi feita para isso. Entende? Vamos continuar aqui. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O grande problema é que a gente se ama demais, né, gente? O bom cristão é aquele que não ama a própria vida, aquele que ama Jesus mais do que tudo. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia diz que o diabo sabe que pouco tempo... Ele vem para fazer um estrago. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. Esse é o papel dele. Você consegue entender o privilégio que nós temos de fazer parte da igreja? E não fazer parte desse grupo, e nem viver, né, nesse período. A perseguição da mulher, que é Israel, por parte do dragão, que é Satanás. Nessa fase de perseguição, a nação de Israel vai ser preservada. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, Israel aqui, como nação, sexo feminino, né, é chamado de mulher. A Bíblia mostra, em outro texto, que Israel é chamado de esposa de Deus, do mesmo jeito que nós somos chamados de noiva de Cristo. Né? Então, está aqui. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Uma ilustração de como ela vai fugir, de como ela vai escapar dessa tentativa, né, de Satanás de destruir. Deus capacita Israel para fugir. Então foi dada para essa mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. Tempos, mais 2 anos. 3 anos e agora meio tempo. 3 anos e meio. Finzinho da tribulação. Interpretação literal. Começa onde? Nas 70 semanas de Daniel. Não dá para interpretar de outro jeito. Né? O Novo Testamento nos ajudando a entender o Antigo Testamento. Ok? Então, está aqui, ó. Fora da vista da serpente. Como é que Jesus protegeu o povo de Israel quando saiu do Egito? Foi no deserto, deu comida, deu água, não gastou a sola do sapato,
diz que a roupa não se desgastou, e era um povo como esse povo aqui, ainda incrédulo. Veja como nosso Deus é misericordioso. Irmãos, veja como Deus é paciente conosco. Cada um de vocês sabe o estilo de vida que leva. Cada um de vocês sabe quais são os pecados repetitivos que nós cometemos. Você consegue ver como Deus é misericordioso? Como Deus foi... Às vezes a gente desce a lenha no povo de Israel. A gente não é muito diferente do povo de Israel, não, gente. Infelizmente nós não somos. Entende? Mas revela aqui um Deus muito... um Deus que é pai mesmo. Interessante, né? Os pais... A gente nem enxerga todos os defeitos dos nossos filhos. Já começa assim. Deus enxerga porque é perfeito, né? Mas é impressionante, né? Como a capacidade que Deus nos dá de proteger os nossos filhos, de relevar os pecados deles. Quase eles fazem coisa errada e a gente perdoa com muita facilidade. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é perfeito. O que a gente precisa tomar cuidado, irmãos, é de não abusar. Por isso que Deus quer que a gente se arrependa. E quando a gente se arrepende, nossa, Deus fica muito feliz. Mas nós temos um Deus paciente. Se não fosse a paciência de Deus, todos nós, já deveríamos estar sendo fulminados. E vocês sabem, nós ainda merecemos o inferno. Todo mundo concorda com isso, né? Todo mundo concorda que por mérito, todos nós, baseada na vida que nós levamos hoje, não sei o nível de santidade, não me importa, todos nós ainda merecemos o inferno. A misericórdia de Deus que está nos prometeu e agora vai nos proteger no meio dessa situação toda. Né? Durante a segunda metade da grande tribulação, o povo de Israel vai ser protegido por Deus do ataque do anticristo, depois da quebra do pacto. Israel vai sofrer os efeitos dos selos. Lembra, os selos são os primeiros 7 anos. Ele vai sofrer. Vai sofrer alguns efeitos, inclusive das trombetas, porque está no mundo, mas não vai sofrer os efeitos das taças, porque os efeitos das taças é contra a besta e seus seguidores. E muito do povo de Israel, mesmo não reconhecendo Jesus como Messias, reconhece o anticristo como anticristo e não vai aceitar a marca. Entende? Muitas pessoas não vão aceitar a marca, mesmo ainda não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Sabe, tem coisa errada aqui. Essa marca eu não quero. Né? Que é a graça de Deus já trabalhando na vida dessas pessoas. Ok? Para que elas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, no tempo determinado por Deus. Então a serpente, o que ela faz? A serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Uma figura de linguagem, né? Mas alguém consegue deter água de rio quando aquilo sai, né, derretendo e arrasando tudo? Né? Porém a terra, uma figura de linguagem, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado em sua boca. Aí o que aconteceu? Veja bem, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Como eu interpreto esse texto aqui? Tá bom? Esse texto acontece o seguinte: ele vai contra a mulher porque ele quer destruir Israel. Ele não consegue destruir Israel. Ele vai destruir quem? Ele vai destruir as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que não são israelitas. O mar sempre é, na Bíblia, o exemplo das nações gentias. Então, quando fala do mar, está falando de todas as nações não israelitas. Quando fala da terra exclusivamente, está falando do povo de Israel, está falando da terra de Israel, ok? E a gente vai ver isso com mais clareza para frente. No Antigo Testamento, em Isaías 54, Israel é chamado de esposa. E eu não vou ler Isaías 54 todo, mas eu vou ler alguns versículos. Prestem atenção, para vocês entenderem esse conceito de que
A igreja não é sequência de Israel. A igreja hoje não substitui Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel, existe promessa para Israel e promessa para a igreja. E essa aqui é mais uma delas do Antigo Testamento. Isaías 54, do versículo 5 ao versículo 8. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Qual é a interpretação que você tem para isso? Não é o que aconteceu com Israel quando rejeitou o Messias? Não é? E agora a indignação de Deus, mas Deus disse que por um breve momento. Pierre, mas faz 2000 anos. 2000 anos para Deus é um dia. Entende? O que é eternidade? Mas Deus não esqueceu de Israel, vai trazer Israel de volta. Esse texto e muitos outros é uma prova de que Deus vai salvar Israel como nação. A igreja não é continuação e nem substituição do povo de Israel. É muito importante, gente, por quê? Porque tem bons pastores, eu vou repetir aqui, não é? Mas que nessa área de escatologia estão pregando mentiras. E é mentira, é uma interpretação errada das Escrituras. E toda interpretação errada das Escrituras traz prejuízo. Apocalipse 13, de 1 a 10. A besta, está lá dizendo quem é o anticristo, liderando, né, o Império Romano restaurado, ok? Aquelas nações de volta, que emergem do mar. Lembra, o mar sempre se identifica as nações gentias. Uma das cabeças é o falso profeta, provavelmente um judeu. O dragão é Satanás. Os santos, provavelmente os salvos das nações gentias, perseguidos por proteger os judeus. Você sabe que quando os judeus, inclusive, foram perseguidos na época dos alemães e tudo mais, sempre houve pessoas que protegiam os judeus, ok? Levantadas por Deus. Isso vai acontecer também durante a tribulação, ok? Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. Irmãos, veja aqui a soberania de Deus. Né? Não é uma simples leitura de ver os acontecimentos. Veja Deus, né, cuidando de cada detalhe. Quando você lê isso aqui, ó, associa, né, não tem um fio de cabelo da minha testa que não cai sem a vontade de Deus. Né? Nada acontece, né, se não for, né, o cuidado de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida, tudo. Deus está cuidando de cada momento. É isso que você tem que lembrar quando a gente lê isso aqui. É para nós. Emergiu do mar, então, emergiu no meio das nações gentias, a besta. O anticristo aqui liderando o Império Romano restaurado. Ok? Ele emergiu de lá. Então foi as nações que o escolhem. Ele veio do meio das nações. Ok? Por isso que provavelmente não é um judeu. Mas eu vou dizer provavelmente. Pode ser misturado. Ok? Pode ser um judeu, mas ele veio escolhido pelas nações. Ok? Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como urso e boca como de leão, mostrando a ferocidade dele. Ele veio para arrasar mesmo, não é? Deu-lhe o dragão, então veja bem agora, dragão é Satanás. Deu-lhe o dragão, isso é Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É uma imitação aqui, irmãos. Quando Jesus veio ao mundo, ok? A Bíblia diz que ele se esvaziou.
E o que foi dado para Jesus para ele cumprir o seu ministério? O Espírito Santo. O Espírito Santo era o poder de Deus para Jesus fazer tudo que está fazendo. Agora, Satanás está tentando imitar Deus. Agora Satanás pega o que ele tem de poder e está transferindo isso para o anticristo. Ok? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, adoraram o dragão porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eles foram enganados, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. É os últimos 3 anos e meio. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aqui é aqueles salvos das nações gentias, perseguidos por serem crentes, cristãos, ou por terem protegido Israel. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos quais? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já separou quem não vai se render. Por isso que toda honra e toda glória é de quem? De Deus. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tem muita coisa para estudar e interpretar, não dá para estudar Apocalipse todo, ok? Estamos pegando aqui um resumo. A outra besta, tudo isso, gente, durante esse derramar, né, dessas pragas, principalmente, né, esses últimos 7 flagelos. Ali, esses últimos 3 anos e meio é que o anticristo vai se revelar, vamos assim, com todo o poder que foi dado a ele. Os últimos 3 anos e meio é chamado da grande tribulação. Outra besta, esse aqui é o líder judeu. Por quê? Porque ele surgiu da terra. E terra sempre tem a ver com Israel. Sempre tem a ver com aquele pedaço de terra lá na Palestina. Com o objetivo de fazer com que os judeus adorem a primeira besta. Então, sai lá um judeu, um líder talvez religioso, né, tentando convencer os judeus que o anticristo é o Cristo. Foi curada com uma ferida mortal, um tipo de trindade satânica. Que a gente tem esse tipo que nós temos aqui. O diabo por detrás, nós temos aqui o anticristo e nós temos aqui o falso profeta. Ok? Ainda havia outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, né? Fala manso, né? Normalmente os líderes religiosos, né? Fala manso, né? Criar de espiritualidade. Esse é o conceito aqui, não é? Parece um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o anticristo, né, na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, uma falsa religião vai estar ao lado do anticristo. Se fosse hoje, não tem como escapar daquela região de Roma. Se fosse hoje, não tem como escapar. Né? Nenhum líder religioso tem a autoridade hoje que o Papa tem. Ele tem acesso a todas as outras religiões e tudo mais. Né? Existe ali um certo acordo entre eles. Se for hoje. Então, não saio daqui eu dizendo, o Pierre falou que é o Papa. Não. Estou dizendo, se arrebatamento for hoje, não tem como, né? Ele tem acordo, inclusive, com o Islã. É algo muito interessante isso daí, para quem pesquisa um pouco mais, tá bom? Nenhum revanchismo em relação
a minha antiga religião. Só estou falando o que é real aqui, né? Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu, e nós já lemos isso, né? Então, irmãos, nem todo sobrenatural vem de Deus. Hoje, no meio carismático, pentecostal, acontece muita coisa que não vem de Deus. Ok? Só vou ficar por aqui. Prestem atenção, cuidado, né? Vivemos dias perigosos, tá bom? Também não estou dizendo que todo pentecostal é do diabo. Também não saio daqui dizendo aquilo que eu não disse. Por favor, ok? Tá bom? Então, só isso, mas fiquem com a palavra de Deus. Né? Nós já demos estudo aqui sobre dons. Cuidado. Ok. O Cordeiro é Jesus. Ele escolhe 144 mil, os primeiros convertidos entre os judeus da tribulação, lá no Monte Sião. O Maurício falou sobre isso ontem. Então, são os primeiros judeus convertidos e eles são realmente os missionários no planeta Terra. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi eram como de arpistas, como tangem harpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esse termo, né, comprados. E, em paralelo conosco, né, Pedro diz que nós fomos comprados também pelo sangue do Senhor Jesus. Gente, você não é dono do seu nariz. Se você é dono do seu nariz, você não tem nada com Deus. Você não tem nada com Jesus. Entende? Ou ele é seu Senhor, ou ele não é. O que significa Senhor naquele contexto? Entende? Significa que ele te comprou. Significa que você agora vive para servi-lo. Desculpe, irmãos, às vezes a gente é muito dono do nosso nariz, né? A gente nem pergunta para Deus o que pode fazer, o que não pode. A gente não vai para as Escrituras. Né? Precisamos lembrar disso. Escatologia é para viver uma vida de santidade. Né? Foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Eles não se prostituíram. Deus escolheu pessoas ali que se mantiveram castos. Aqui não é contra o casamento não, gente. É contra pornografia. Pessoas que estão se honrando a Jesus. Tá bom? Então são pessoas que não se casaram também, porque a obra deles não era fácil. Paulo mesmo falou, eu queria que todo mundo fosse que nem eu, posso servir melhor ao Senhor. Eles tinham que sair pela terra. Né? Então, tem a ver com isso, né? Tá livre, né? Imagina uma pessoa dessa aqui, né, vendo uma mulher sendo torturada aqui nos primeiros cristãos. Não é fácil, ok? Então está aqui. São os que foram remidos entre os homens, primícias de Deus para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Capítulo 14. Então nós estamos dando um panorama. E tudo isso durante os selos. Durante aquela segunda parte da segunda parte, né? Então no seguinte, 3 anos e meio, né? Os selos lá. Depois veio o quê? As trombetas. As trombetas, mas vamos colocar assim, vamos dividindo, tá bom? Então 3 anos e meio, pega a trombeta lá, né? Mais 1 ano e meio de trombeta e mais 2 anos de selos. Eu estou dando exemplo, né? Está no finzinho aqui, ok? Então nós temos aqui o anjo que anuncia que há uma mensagem de salvação durante a tribulação. Vai ter salvo na tribulação? Nós já sabemos que sim, só estou confirmando, ok? Então veja bem aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, em cada nação, tribo, língua e povo. Deus sempre teve interesse em todo o mundo. Quando Deus salvou Israel, é para Israel ser exemplo de como se serve o Senhor, para atrair outras nações. É que Israel ficou no mundinho dele.
Muitas vezes que nem a gente fica no nosso mundinho, na nossa igreja e não fala do evangelho para as pessoas. Aí a gente fracassa no plano, nós não podemos fazer isso. O plano de Deus sempre foi incluir todo mundo, ok? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de águas. Aqui nós temos um resumo da mensagem de salvação. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. A falsa religião mundial vai cair. E se der tempo, se vai ser aqui ou se vai ser na igreja, e vai cair porque o próprio anticristo vai destruir. Sabe quando você usa algo e depois você joga fora? Né? Entende o que você está dizendo? Né? Às vezes, precisamos tomar cuidado, né? Às vezes os nossos relacionamentos são assim. A gente mantém o relacionamento enquanto me interessa. Satisfez aquilo que eu queria, eu largo aquele relacionamento. Um exemplo assim, precisamos tomar cuidado com isso. Né? Aqui é isso. Existia um relacionamento entre o anticristo e a religião. Não obrigatoriamente o falso profeta, mas o sistema religioso. A hora que o sistema religioso cumpriu o que precisava, trouxe todo mundo para o lado dele, como ele quer ser adorado, ele acaba com o sistema religioso e volta a adoração só para ele. Ele destrói o sistema religioso. Entende? Destrói aquela falsa igreja. A gente vai ver isso. Está em Apocalipse. Tá bom? Tem uma parte que eu explico direitinho isso aqui. Talvez não vai dar tempo aqui, mas é bom saber isso daí. Ok? Então eu vi um outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Então, era uma religião muito parecida com aquelas que existem hoje, que permite que as pessoas façam aquilo que eles querem. Os desejos da carne, dos olhos e assim por diante. E já, né? Isso aqui já tem de monte aqui nesse planeta. E lá vai ser uma única, né, que faz tudo isso aqui. Terceiro anjo anuncia uma advertência aos seguidores da besta, a adoração à sua imagem, que a perseverança será uma marca dos verdadeiros salvos. Então ele está dando essa advertência e diz, olha, o verdadeiro salvo é aquele que vai perseverar. O verdadeiro salvo aqui, ele não vai desistir, ele não vai recuar. Né? Diz, olha, seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Então o pessoal recebe uma mensagem, e eles vão rejeitar. Eles são pegos de surpresa. Deus não deixa ninguém, né, isento da verdade. Esses 144 mil, inclusive, vão fazer isso. Né? Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Significa o seguinte, é um cálice, é um derramar de ira, sem anestesia. Agora vai vir, né, é o derramar da ira em relação aos descrentes, sem misericórdia. É isso. Por quê? Porque foram avisados. Né? Será atormentado com fogo e enxofre. Então é tudo que essas taças vão fazer. Fumaça e tormento e assim por diante. E diz depois que é algo que vai ser pelos séculos dos séculos. Quer dizer, depois tem o inferno em relação a isso. A quarta voz elogia os que morreram no Senhor. Apocalipse 14, 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Olha de novo, bem-aventurados. Aquele conceito. É um privilégio morrer por Cristo. Sim, o Espírito diz, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Lembra? Hebreus capítulo 11. Como é que nós demonstramos a nossa fé de verdade? Através das nossas ações. As obras são as ações. Vou encerrar falando rapidinho sobre mais um acontecimento, a ceifa. Irmãos, isso aqui é panorâmico. Cada um desses
pontos que eu levantei para vocês, vão algumas horas de estudo e explicação. Mas imagine, né? Para pegar Apocalipse vai anos. Mas eu quero que vocês tenham pelo menos isso na mente, para que vocês lerem com cuidado e tal, conseguir identificar o que está acontecendo. A ceifa se refere aos eleitos, vai ser feita pelo Filho do Homem. Ele está falando de uma ceifa nesse período aqui, da grande tribulação. A vindima é feita por um anjo, tem a ver com os ímpios, está ligado com a batalha do Armagedon, né, que vai ter início lá, com aquela história de Gog e Magog. Ezequiel, capítulo 38 e 39, no Antigo Testamento, fala a respeito disso, ok? De novo, né? Talvez no momento nós vamos estudar essa batalha, ok? Mas fala sobre essa ceifa, ok? O Filho do Homem, né? Salvando pessoas, salvando os seus eleitos, ok? Tirando da terra os ímpios. É o seguinte: no final da tribulação, só vai estar vivo quem é salvo. O arrebatamento da igreja sobe quem? O arrebatamento da igreja sobe os salvos. Aqui, os salvos vão permanecer vivos, aqueles que não foram torturados, né? Porque quem for torturado vai ficar com o corpo glorificado. No fim da grande tribulação, todos os descrentes estarão mortos. Todos eles. O milênio começa só com os salvos. Então Deus vai proteger um grupo que vai dar continuidade à existência do planeta Terra, das nações e assim por diante. Ok? Olheis de uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Aqui é o diadema, diferente da coroa do anticristo, que é Estéfanos. Estéfanos é coroa de louro, e aqui é coroa de realeza. Então a Bíblia até esse cuidado tem, ao usar o termo grego. E na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a foice e a ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar o outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas são amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então existe essa foice aqui, que vai tirar a vida dos descrentes e vai para onde? Já vai para onde tem que ficar. Tá bom? Já vai começar sofrendo lá, para depois ser jogado no lago de fogo e enxofre. O lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios do cavalo. A ideia aqui é que você está montado num cavalo. Eu nunca, acho que subi num cavalo uma vez só, tá bom? E o sangue na terra, de tanta gente que morre, o sangue chega até onde fica o arreio do cavalo aqui, ó. O freio. Freio. Na boca do cavalo. Nossa, eu pensei, tá vendo? Obrigado. Na boca do cavalo, até os freios, é verdade. Pensei que era. Então imagine, né? Mostrando quantas pessoas vão morrer. Só vai entrar salvo, né? Gente, qual é o salário do pecado? A gente brinca com isso. Para nós, de novo, é a mesma. Olha como nós somos abençoados. Olha como a graça de Deus nos atingiu. Olha do que nós somos livrados por toda a eternidade. Intervalo. E depois nós temos a última parte.